Glória a Deus, aleluias. Graça e paz, amados irmãos. Irmãos, hoje é dia 28, né, de dezembro, e eu fui para minha cama dormir, e eu me deitei, e o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração, que era para mim tá gravando esse vídeo, e eu rolava para lá, rolava para cá, às vezes a gente fica relutando, né? Eu levantei, eu tomei banho achando que era calor, voltei para a cama, o Espírito Santo de Deus ministrando para mim gravar, até que eu levantei, e falei, filha, prepara para mim o celular, para mim estar gravando a mensagem que o Senhor quer que eu grave. Irmãos, irmãs e irmãos que vão estar assistindo este vídeo, né? Que seja para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja para a edificação de muitas vidas, né? Há uns 10 anos atrás, o Senhor falou comigo que iria me dar por filhas na fé mulheres mais velhas do que eu e mulheres mais novas do que eu. Quando o Espírito Santo de Deus, quando o Senhor usou, né, um vaso na igreja e me passou essa revelação, eu confesso para os irmãos que eu fiquei assim, né, sem entender muito. Mas aí, na medida que o tempo foi passando, né, as coisas começam a acontecer e aí a gente começa a entender o que é que o Senhor quis dizer, que iria me dar filhas na fé. Então, o porquê de eu gravar esse vídeo? Porque, irmãos, tem muitas mulheres, servas do Senhor, sofrendo. Eu diria até que as mulheres de Deus, as mulheres da igreja, muitas vezes, elas sofrem mais agressões dos seus parceiros do que as mulheres ímpias que não conhecem a palavra de Deus. Aí vocês podem achar assim, mas isso é absurdo que essa irmã está falando, isso é heresia. Não, não é heresia. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E nós evangélicos sabemos que dentro da casa do Senhor a maioria é ex isso, ex aquilo, né? Ex-viciado, né? Ex-traficante, tem ex de tudo enquanto é jeito dentro da casa do Senhor. São pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, pessoas que eram incompreendidas pela sociedade, mas que foram acolhidas pelo Todo-Poderoso, pelo Pai, pelo Filho e o Espírito Santo de Deus, pessoas que foram para a presença do Senhor e tiveram suas vidas transformadas, desceram as águas. Porém, nós sabemos que tem muitos homens e muitas mulheres que mesmo estando na casa do Senhor, mesmo estando na posição hoje, né, de servos do Senhor, conhecedores da verdade, agem por debaixo dos panos com atitudes de homens ímpios, agem por debaixo do pano com atitude de homens ímpios. E tem muitas mulheres casadas com pastores, com evangelistas, com presbíteros, que estão sofrendo. Muitas mulheres que apanham calado, muitas mulheres que são violentadas sexualmente pelos companheiros, né? E elas sofrem calada porque é considerado absurdo uma mulher cristã expor o que ela está passando, né? Ela é como se ela tivesse que sofrer calada, porque ela é casada com o servo do Senhor, ela é serva do Senhor, o marido é servo do Senhor, e ela aguenta ali tudo, né? Ela sofre calada dentro de casa, ela chega na igreja, às vezes ela sorri para os irmãos, né? Cumprimenta os irmãos, demonstra uma falsa alegria, mas são mulheres que sofrem muito, mulheres que sofrem muito na mão dos seus companheiros, mulheres que apanham de homens que estão em cargos de pastores, de homens que estão em cargo de presbíteros, que estão em cargo de evangelistas. E eu, irmãos, eu não estou falando isso aqui da boca para fora, não. Eu não estou falando sem conhecimento de causa, não. Eu estou falando isso daqui porque muitas irmãs me procuram para desabafar comigo, para me perguntar, irmã, isso é certo? Né? E Deus tem me dado, assim, por misericórdia, a sabedoria para instruir, para orientar essas mulheres, né? Porque
muitas situações que acontecem com mulheres evangélicas, com mulheres casadas com homens de Deus, né? Que tem muitos homens que chegam na igreja com aquele rompante, com aquele terno passadinho, né? Com a Bíblia ali debaixo do braço, como um santarrão. Mas dentro de casa ele é o próprio demônio para as esposas, que são aqueles homens machistas, homens que agridem as esposas com palavras, verbal e fisicamente, e eles batem na tecla. Tem homens que pegam alguns versículos separados da Bíblia e batem na tecla a seguinte frase, que a mulher tem que ser submissa ao homem. Homens que tipo assim, usa a palavra submissão como se fosse escravidão. E usam as suas esposas como se fossem escravas sexuais, usam e abusam das suas esposas tanto verbalmente como fisicamente. E muitas mulheres têm sofrido, calado, gemido, chorado, por não poder falar, por não poder expressar, porque muitas acham assim, ninguém vai acreditar em mim, porque ele é homem de Deus, ele é um pastor de renome, ele tem um nome conceituado aí, e ninguém vai acreditar em mim, é melhor que eu me cale, é melhor que eu aceite. Pois eu digo para vocês, amadas irmãs que estão vendo esse vídeo, não. A palavra de Deus diz que ele não nos chamou para servidão, mas sim nos chamou para paz. Você não tem que aceitar violência, você não tem que aceitar violência sexual, agressão, entendeu? Quando a palavra de Deus diz que e deixará o homem, teu pai e tua mãe, se unirá a tua esposa e será uma só carne, ele é um com você, vocês são uma só carne, né? Então ele não pode judiar de você, não. Você é uma com ele, você é a companheira, né? Você é a companheira, é a cúmplice, né? Você, primeiro Deus e depois você, que vai estar sempre ali do lado dele. Então você merece respeito, você merece amor. A palavra de Deus diz que o homem tem que amar a esposa como ele ama a si mesmo. Ele tem que cuidar da esposa como ele se cuidasse dele mesmo, porque ela é junção carnal, é carne da carne dele. Mas não é isso que tem acontecido. Muitas mulheres, esposas de pastores, me procuram e me perguntam coisas adversas. Eu vou citar aqui uns 2 exemplos, uns 2 só, né? Uma esposa de pastor me procurou e falou assim, irmã, eu queria ter uma câmera para gravar o que meu marido faz comigo dentro da minha casa. O tanto que ele judia de mim. Ele já me deu soco na cara que o sangue do meu nariz espirrava nas paredes lá dentro de casa. E eu ter que engolir o choro para os vizinhos não escutar. Eu falei, eu tive neném, a gente discutiu, ele com raiva de mim, pegou a televisão e pôs para dentro do quarto e me pôs para dormir para fora do quarto. E pela manhã, ele me gritava e me chamava para mim para dentro do quarto. Eu perguntava a ele o que ele queria, ele simplesmente dizia para mim, você sabe o que eu quero. Ou seja, a mulher tinha passado a noite na sala com o neném recém-nascido e o abençoado do pastor exigindo que ela fosse para dentro do quarto fazer sexo com ele de manhã. E aí ela me contando, mas eu tô nas minhas regras menstrual. E simplesmente o pastor virar e falar para ela, se vira, põe a sua boca e faz, mas vem cumprir com o seu papel de mulher. Então, Deus não está nesse negócio, isso é demônio. Uma pessoa dessa, um cara que se diz ser pastor e fazer isso com a esposa, ele está possesso por um demônio. Ele não é homem de Deus coisa nenhuma. Não é homem de Deus coisa nenhuma. No livro de Levíticos capítulo 18, eu vou ler aqui. O que a Bíblia diz? Levíticos capítulo 18. Vou estar lendo aqui com os irmãos. Eu vou colocar meu óculos, irmãos, porque, né? Misericórdia, ler sem óculos não dá para mim mais não. Levíticos capítulo 18, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Não te achegarás à mulher durante a separação da sua imundície, para descobrir a sua nudez. Levíticos, capítulo 18, verso 19. Agora vamos lá em Ezequiel,
Ezequiel, concordância, outra palavra de concordância. Ezequiel capítulo 18, também, Ezequiel 18 também, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ezequiel 18, 5 e 6. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando a mulher na sua separação. Glória a Deus, aleluias. Palavra de Deus que está dizendo, não é a missionária Neuzi, né? Então, irmãos, a Bíblia ela é muito clara em dizer que quando a mulher está no período menstrual, a mulher está no período delicado. Ela precisa ser respeitada, só que não é isso que acontece. Tem muitos homens que a mulher está no seu período de separação. Lá, no período de Levíticos, quando o Senhor... Isso aqui foi lei que Deus colocou nas tábuas da lei, que Moisés preparou lá em cima no Monte Sinai. Isso aqui é ordem de Deus. Ah, mas isso aí é Velho Testamento, não é nada da atualidade. Céus e terra passará, mas a minha palavra permanecerá. Ai daquele que retirar ou acrescentar uma vírgula ou um tio. Foi Deus que falou que o homem não podia se chegar na mulher no período da sua separação. Porque a mulher, quando ela está menstruada, essa é a palavra, a mulher se encontra enferma. Ela tem que ser respeitada aquele período. Nessa época de Levíticos, eles viviam em tendas lá no deserto. A ordem de Deus era que quando a mulher estivesse no seu período de separação, ela ficava retirada sozinha numa tenda por 7 dias. E depois mais 7 dias para se purificar antes dela voltar para dentro da tenda. Ou seja, a mulher ficava 14 dias afastada da família. Porque ninguém podia se assentar onde que sentava uma mulher que estivesse no período da separação, ou seja, menstruada. Então, por que eu estou falando isso daqui? Porque são muitos homens que não respeitam suas esposas quando as esposas estão passando por esse período. Muitas mulheres sentem muitas dores, as pernas incham, né? Os ovários, as trompas, fica tudo inchado, é muita dor que as mulheres sentem. As mulheres merecem respeito e uma atenção da parte dos seus maridos nesse período. Mas não é isso que acontece, não é isso que acontece. Muito pelo contrário, tem homem que vira para a mulher e fala assim: mas é assim que eu gosto, é assim que eu sinto prazer. Então, se é assim que você sente prazer, você está precisando de se converter, você está precisando, sabe, de nascer de novo da água do Espírito, porque a palavra de Deus diz que é abominação, que para Deus é abominação o homem se chegar à esposa no seu período de separação, no seu período de regra menstrual. Você tem que respeitar, ela está enferma, ela precisa de ser respeitada nesse período. Não é missionária Neuzi que está dizendo. Levíticos capítulo 18, versículo 19, Ezequiel capítulo 18, versículo 5 e 6. 5 e 6. Então, tem que ser respeitado esse período. A mulher está enferma, tem que ser respeitado. Outra coisa, esses tempos atrás, uma irmãzinha chega para mim, magrinha, tadinha, fazia dó. E ela falou assim: irmã Neuzi, oi, irmã, deixa eu falar um negócio com você. Eu não sei o que fazer. Eu falei: o que foi, minha amada? Ela virou e falou assim: não, é porque o meu marido, irmã, ele tá fazendo sexo comigo várias vezes por dia. De manhã cedo, antes dele trabalhar, ele faz. Na hora do almoço, ele vem em casa, ele faz. Né? Ele chega do serviço, ele faz. Antes de dormir, ele faz de novo. E eu fiquei com a dó daquela irmã, gente. Uma dó. Uma querida. Tem muito tempo que eu não a vejo. Mas eu fiquei com a dó dela porque ela é muito magrinha, sabe? Aí ela falou: eu tô sentindo fraqueza, irmã, mas eu não nego para ele, porque, né, eu tenho medo de eu negar para ele e ele acabar procurando outra lá fora. O marido dela, obreiro da igreja, obreiro, e ela diaconisa. Aí eu falei assim: minha amada, o seu marido, ele não está fazendo amor com você, não. Ele está te defraudando sem consentimento mútuo. Aí eu falei com ela: 1 Coríntios capítulo 7. Vamos lá, irmãos, Bíblia. Não é missionária Neuzi, não, Bíblia.
Vocês me desculpem, porque a Bíblia tá... Eu tô no quarto da minha filha e a Bíblia tá num espaço mais baixo, por isso que eu tô me abaixando para pegar. 1 Coríntios capítulo 7, verso 4 e verso 5, diz assim a palavra de Deus. A mulher não tem poder sobre o teu corpo próprio, mas sim tem no marido. Também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim tem a esposa ou a sua mulher. Não, a minha Bíblia fala defraudar. Tem Bíblia que está falando, privar, tá? Minha Bíblia está falando não vos defraudeis. Tá assim, ó. A mulher não tem poder sobre o teu corpo, mas sim tem no marido. O homem não tem poder sobre o teu corpo, mas sim tem a esposa. Versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Né? Tem Bíblia que está falando assim, não vos priveis um ao outro. Né? Todas as duas traduções, por quê? Você não pode privar o seu parceiro, né? Você não pode ficar inventando mentira, inventando desculpa, inventando dor de cabeça, inventando aqui e ali e acolá, e privar o seu parceiro, né? A Bíblia diz assim que o casal, continuando aqui lendo, eu não vou ler tudo, mas a Bíblia diz assim, que o casal deve se apartar por um tempo para pregoar a oração, ou seja, para fazer um propósito de jejum, e depois o casal deve voltar a se juntar, deve voltar a estar em comunhão, para que não sejais tentados pela vossa incontinência, para que Satanás não venha tentar, nem o homem nem a mulher com tentações carnais aí fora. Então, o casal não pode ficar muito tempo sem ter esse contato, sem a junção carnal. Por quê? Porque senão começa a bater uma frieza no meio do casal e, de repente, o homem começa a ser cobiçado lá fora, ou a mulher começa a ser cobiçado. Então, a Bíblia diz assim, que um não deve privar o outro, o desejo do outro, né? Mas também a palavra de Deus diz, não vos defraudeis sem consentimento mútuo. As duas traduções estão corretas. Por que não defraudeis? Aqui a minha Bíblia, gente, ela é uma Bíblia de estudo pentecostal para obreiros. É uma Bíblia mais, como é que eu posso dizer assim? É para pregoeiro da palavra mesmo, é para quem prega a palavra de Deus. Né? Então, por que a minha está falando que não vos defraudeis sem consentimento mútuo? Porque tem muitos homens defraudando as esposas sem consentimento. Desse jeito. Porque o que estava acontecendo aqui com essa amada irmã que veio falar comigo, que estava sentindo fraqueza porque o marido estava fazendo sexo com ela 5 vezes por dia, ele está defraudando ela. O que ele estava fazendo com ela? Ele não estava sentindo prazer por ela, não. Ele simplesmente saía para trabalhar, aí ele via outras mulheres na rua, porque esse mesmo irmão depois solicitou amizade comigo no meu Facebook, e eu fui ver o Facebook dele, só tinha foto de mulher pelada, só tinha foto de mulher com shortinho curtinho, de bunda para cima, entendeu? Ou seja, o que ele fazia? Ele olhava fotos, ele via outras mulheres na rua e chegava e usava ela. Ele estava defraudando a amada irmã, ele não estava fazendo amor, ele não estava tomando ela com carinho, não, ele só estava se aliviando, ele só estava defraudando ela, se aliviando, usando ela como um depósito, como um objeto, né? Então, eu fui obrigada na época, eu procurei o pastor dela, conversei, eu falei assim, sua ovelha está precisando de uma atenção, eu falei, ela desabafou comigo, mas falei, nem era comigo que era para ter desabafado, era com a sua esposa, porque a sua esposa, que é a esposa do pastor, se ela tivesse desabafado com a sua esposa levaria até você. Eu falei, a sua ovelha está passando por essa e essa situação, faça alguma coisa para ajudar. Aí o pastor na época falou comigo, mas eu vou fazer o quê, irmão? O que eu posso fazer? Eu falei, não sei, você é o pastor dela, ela está precisando de ajuda. Ele, mas me dá uma ideia, o que eu posso fazer? Eu falei, pastor, ora a Deus e pede uma direção de Deus, mas essa irmã está precisando de ajuda, ela está sendo defraudada pelo próprio marido dentro de casa, ela está sendo violentada, ela está sendo abusada. Então, amados e amadas irmãs, eu estou passando aqui da parte do Senhor, porque foi o Espírito Santo de Deus que não me deixou dormir. Eu deitei na cama e dormi, o Senhor não me deixou dormir para mim vir gravar esse vídeo, né? Porque quando eu falo que é muitas mulheres de Deus, porque quem me procura para desabafar comigo não é mulher ímpia, não. São mulheres de pastores,
são obreiras da casa do Senhor, que estão desabafando comigo o que elas estão passando. Então, eu quero deixar aqui, porque tem aí uns santarrões aí que estão entrando nos meus vídeos para me criticar, dizendo que eu preciso de ser liberta, que eu não conheço da palavra de Deus, que eu sou vaidosa, isso e aquilo. Então, eu quero dizer para vocês que são tão pastores, tão santarrões, que conhecem tanto da palavra de Deus, então, vive a palavra de Deus, vive, porque essa história de que a mulher tem que ser submissa ao homem, existe submissão, significa respeito, submissão significa, quando Deus olhou para Adão e viu que não era bom que o homem estivesse só, Deus fez ele entrar num sono profundo e tirou um osso da costela dele e fez uma esposa e trouxe para ele. Deus não tirou um osso da sola do pé dele, né, para ele ficar pisando a mulher. Deus não tirou um osso das costas dele para que a mulher andasse atrás, Deus tirou da costela para que fosse lado a lado, ombro a ombro. Antes de eu me casar com meu marido, Deus falou assim, eu estou vos unindo para que vocês andem ombro a ombro. Ombro a ombro. O homem, ele não é superior do que a companheira, porque se ele fosse superior do que a companheira, não precisava de Deus ter preparado uma companheira para Adão, porque para o homem, Deus dá, né, a força física, mas para a mulher, Deus dá aqui, ó. Ai dos homens se não tivesse uma companheira do lado deles, para ajudar eles. Porque enquanto o homem abre uma caixinha, a mulher abre 10. Né? Porque o homem, geralmente, ele vê a coisa em um ângulo só, a mulher vê em volta tudinho assim, ó. Enquanto o homem está observando aqui, a mulher já observou tudo, né? Feliz do homem que escuta a sua esposa, né? Feliz do homem que tem uma mulher virtuosa do lado dele para ajudar ele a administrar salário, para ajudar ele a caminhar, entendeu? A caminhar. Porque todos os homens bem-sucedidos é porque ele tem, por detrás dele, tem uma mulher sábia ajudando a ele. Por detrás dele tem uma mulher sábia, né, caminhando junto com ele, né, cuidando dos filhos, cuidando da casa, administrando as finanças, né? Então, a mulher merece respeito. E é Deus que determinou isso, não é a missionária Neuzi, não. E Deus deixou aqui, ó, a Bíblia, ela é uma bússola para nós aprendermos aqui. A palavra de Deus diz assim, mulher virtuosa, quem achará? Né? Quem achará? O homem que tem uma mulher virtuosa, a Bíblia diz assim que as qualidades de uma mulher virtuosa, os teus valores mais excedem do que um rubi. Então, o homem que tem uma esposa virtuosa do lado dele, né, ele tem que dar valor, ele tem que tratar com respeito, ele tem que amar ela, ele tem que amar, ele tem que cuidar, ele tem que respeitar, porque se ele judia dela, ele está judiando dele mesmo, porque ela é uma com ele, né? Ela é uma com ele. Agora, se você acha que você não precisa, né, de respeitar a sua esposa, que você pode tratar ela como se ela fosse um lixo, então fica sozinho, né? E ainda tem homens, igual teve uma pessoa que entrou aí no meu canal e falou comigo que eu estou em adultério, porque a Bíblia diz que a mulher está ligada ao teu marido todo o tempo que ele viver. Não, senhor, filho. Entendeu? Aí tem muitas mulheres que têm maridos agressores, estrupadores, e aí ela vai ficar com ele todo o tempo que ele viver? Não, senhor. Quando a Bíblia fala que em caso de adultério, caminho que prostituição, se a parte ofendida não perdoar, melhor que se divorcie. Jesus falou assim, quando foram confrontar Jesus sobre o divórcio, aí Jesus falou bem assim para os fariseus, a vontade do meu pai é que o casamento seja vitalício, que cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem o seu marido. Mas por causa da vossa ignorância, essa palavra ignorância, Jesus quis dizer várias coisas para eles. Por causa de vocês serem homens violentos, agressivos. É isso que Jesus quis dizer. Ele fala assim, por causa da vossa ignorância, né, foi que foi permitido na lei de Moisés o divórcio. Mas aí Jesus vai e fala assim, o homem que repudiar a tua esposa ou se divorciar da tua esposa, que é a mesma coisa. Ele fala, o homem que repudiar a tua esposa, não sendo por adultério, comete pecado. Então, quando Jesus fala assim que não sendo por adultério, ele quer dizer que em caso de adultério é permitido o divórcio. É permitido.
Só que o adultério, você adultera contra a sua vida, não só contra a sua esposa ou contra o seu marido, não só se deitando com outra pessoa, não só tendo junção carnal com outra pessoa. Se você judia da pessoa que está com você está adulterando contra ela. Você está cometendo um adultério da agressão, um adultério do sofrimento. Se você bate na sua esposa, você sendo um servo do Senhor, conhecendo a verdade, se você judia dela, é um tipo de adultério que você está cometendo contra ela também. Você não é digno de ter ela do seu lado. Por isso que muitos pastores estão colocando agora nos estatutos da igreja, né? Que não, além de em caso de adultério, pode também haver o divórcio se a mulher estiver sendo espancada, se o marido for usuário de droga, violento, é permitido o divórcio também, que também é um tipo de adultério, toda judiação que é cometida contra a esposa. Então, eu passei aqui para gravar esse vídeo instruída por Deus, né? E para dizer que tem muitas mulheres cristãs sofrendo agressões físicas, sofrendo agressões verbais dos seus recíprocos esposos, pastores, presbíteros e evangelistas. Tem mulheres que passam o ano inteiro indo com a mesma roupa para a igreja, enquanto os bonitão chegam lá todo no terno. Tem homem evangélico que nem anda junto com a esposa na rua. Aqui na minha região acontece muito isso. A esposa anda lá atrás, com aquele monte de criança pequena, a esposa de chinelo de dedo, a saia de uma cor, a blusa de outra, e o marido lá na frente, todo no terno, com a bíbliazinha debaixo do braço, porque ele é o bonitão. Ele tem que se apresentar bem na igreja. Ele tem que estar bem vestido, né? Então, meu querido, você que tem feito isso com vocês que têm feito isso com as suas esposas, saiba que vocês estão cometendo abominação diante dos olhos do Senhor, e eu aconselho vocês, confessa, se arrepende e deixa. Se conserta enquanto é tempo, porque o Senhor vai vir buscar a igreja. E aquilo que você acha que esconde dos irmãos, que você acha que você esconde né, do corpo da igreja, mas do Todo-Poderoso você não esconde nada. O Deus Todo-Poderoso está vendo tudo. A sua esposa, ela é uma contigo, carne da sua carne, ela é sua junção carnal, né? Você tem que tratar ela com amor. Ela é aquela que se deita do seu lado, é aquela que você se deleita com ela, ela é aquela, né, com quem concebeu, e você passou a ser um chefe de família respeitado, porque através do ventre dela os seus filhos foram gerados. Ela é aquela que às vezes come mal para poder te ajudar a administrar o seu dinheiro, que às vezes não compra uma roupa, que às vezes não ajeita um cabelo, para você ser um chefe de família respeitado, para as pessoas te respeitar como chefe de família que dá conta do recado. Tem muitas mulheres que passam necessidade, né? Mas o marido, ele é respeitado como chefe de família que não deixa nada faltar, porque elas são sábias e elas aguentam muita coisa calada. Mas eu estou passando aqui da parte do Senhor para dizer isso aqui nesta noite, né? A sua esposa não é coelho. A sua esposa não é uma galinha para você subir e fazer a sua brincadeirinha e usar ela e pronto. A sua esposa é carne da sua carne, que você tem que amar, que você tem que respeitar, que você tem que cuidar, porque você vai prestar conta a Deus. Deus te deu, assim como ele da costela de Adão tirou um osso e fez Eva, e deu Eva como companheira de Adão, né? Ele deu Eva como companheira para Adão, porque ele olhou e viu que não era bom para que o homem estivesse só, né? Se você acha que a sua companheira é um lixo, porque tem muitos homens evangélicos aí que falam com a companheira, você não passa de um lixo, né? Eu tenho vergonha de vocês, ainda abre a boca e fala um trem desse. Então fica sozinho. Eu te garanto que você não passa de 2, 3 meses, você vai estar na sarjeta, deitado nas calçadas que nem um mendigo, porque o que tem de homens aí nas calçadas deitado, recitando a Bíblia, que depois que a mulher cansa deles, aí ele se entrega aos vícios, se entrega à bebedeira. Aqui na minha cidade é comum. Você vai pregar para mendigos na rua e eles sabem a Bíblia mais do que a gente, porque a maioria deles são ex-pastores, ex-evangelistas. Por quê? Foram parar na sarjeta, porque quando Deus entregou na mão deles, eles não cuidaram daquilo que Deus entregou na mão deles. Se sentiram super-homens, doutores da lei,
porque foram consagrados a pastores, a presbíteros e evangelistas, acharam que tinha que tratar a esposa e os filhos como se fossem animais, né? E quando a esposa decide que não quer mais, né? Eles não são nada, porque a mulher, ela ressurge da cinza sempre. A mulher, se um casamento acaba, ela recomeça. Agora, o homem não. Se um casamento acaba, ele se entrega, ele vira covarde, ele quer matar, porque ele fala, acabou a minha vida agora, eu não posso voltar para casa dos meus pais, é vergonha para mim, então eu vou matar ela e vou me matar. Me deixou, não fica comigo, não fica com mais ninguém, né? Então, né, vigia na terra. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando, homens, e medita nesse vídeo aqui. Você que está assistindo esse vídeo agora, medita, porque senão Deus pode fazer você descer a sepultura para deixá-la livre. Porque uma mulher, ela está livre em caso de adultério, em caso de viuvez. E eu conheço vários casos que para ela ficar livre, Deus permitiu essa pedra de tropeço chamada marido descer a sepultura para a mulher ficar viva e para a mulher ficar livre e recomeçar em Cristo Jesus, né? Ou então Deus permite parar atrás das grades. Você pode ter certeza de uma coisa, minha amada que está me ouvindo aqui. Do jeito que está, não vai continuar. Que Deus está vendo tudo. E se preciso for, vai descer a sepultura. Se Deus precisar, se necessário for, se não se consertar esse que está te maltratando, fica firme no Senhor. Continua firme no Senhor. Se esse que está te maltratando não se consertar já, não se consertar urgente, não se arrepender, não se consertar com Deus e contigo, Deus manda te dizer, minha amada irmã, vai descer a sepultura. Deus vai arrancar essa pedra de tropeço dos seus caminhos? Vai. É por isso que em Eclesiastes a Bíblia diz assim, cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem Deus se irá, cairá nelas. Muitos homens aí, casados, servos do Senhor, porque se dizem servos, mas são lobos disfarçados de ovelhas. Muitos caem na boca das mulheres estranhas porque já estão debaixo da ira de Deus. E é a Bíblia que diz, não sou eu. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem Deus se irá, cairá nelas. Deus tem as estratégias dele para deixar um servo do Senhor ou uma serva do Senhor livre da pedra de tropeço. Quando o homem está maltratando a sua esposa, ou Deus permite ele cair na boca das mulheres estranhas, ou ele vai parar atrás das grades, ou ele desce a sepultura. Mas Deus arranca porque Deus tem compromisso com quem tem com ele. E se a esposa está sendo fiel, está gemendo e chorando nos pés do Senhor, está sendo humilhada, está sendo abusada, está sendo agredida, saiba de uma coisa, Deus não vai deixar. Existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Existe um tempo da pessoa fazer as suas maldades e Deus dá tempo para ela se arrepender também. E quando a pessoa não se arrepende, Deus encerra. Deus encerra, né? Mas Deus tem compromisso com os servos fiéis dele, e se for necessário para ele deixar uma mulher livre, para ele tirar ela do cativeiro, do sofrimento, do cativeiro da humilhação, se for necessário, ele permite que o cônjuge agressor, que o cônjuge violento desça à sepultura. Deus permite. Eu tenho testemunhos aqui de irmãs aqui na cidade que morava num barraquinho em cima da maré. Marido trabalhava no banco, mas não comprava, não construía uma casa para morar com ela. Ela é missionária, usada por Deus, tremendo. Aí o que ele fez? Comprou um apartamento escondido e se encontrava com a amante. Aí, certa feita, chegou para ela e falou que estava indo embora de casa. Achou que ela não sabia de nada. Falou assim que não ia querer mais viver com ela, agora que os nossos filhos já estão adolescentes, estão indo embora. E foi morar com a amante no apartamento que ele tinha comprado. 5 meses depois, foi acometido de câncer. Aí ele lá no leito do hospital querendo que ela assinasse o divórcio, a esposa, que morava no barraquinho com os filhos, que viveu a vida inteira no barraco. Deus falou para ela, não assina. Não assina. Ela não sabia que o apartamento que ele estava morando, ele tinha comprado. E era direito dela.
Ele ficou no hospital uns 2 meses, veio a falecer. Aí foi quando ela herdou o apartamento, ela herdou seguro de vida. O que ela fez? Hoje quem mora dentro do apartamento é ela. Aonde que era o terreno, que era um barraco, que ela morava com os filhos. Ela deixou para os filhos construir um imóvel de 3 andares, um andar para cada... Ela tinha 2 filhas e um filho, um andar para cada filho, e ela está morando num apartamento que ele tinha comprado para morar com a amante. Ela é serva fiel. Ela é mulher de Deus, pregoeira da palavra. Agora ele achou que estava enganando a ela. Só que ele não sabia que ela tem um Deus todo-poderoso, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, que não dorme, que tudo vê, que estava vendo. Estava vendo toda a movimentação dele. E Deus fez ele descer a sepultura e a amante teve que sair do apartamento e ela entrou para morar. E ela mora no apartamento até hoje. Então, eu encerro esse vídeo aqui deixando essa alerta. Amadas irmãs, leia a palavra de Deus, porque tem muitas mulheres vivendo cativeiros, mulheres cristãs que estão em cativeiro, porque falam assim, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser submissa ao meu marido. Irmã, não, mas, eu tenho que ceder para ele, porque, ele é meu esposo, eu não posso negar. Não vos defraudeis sem consentimento mútuo. Tem que ter consentimento mútuo. Tem que ser amor, não tem que ser violência. Não tem que ser agressão sexual. Tem que ser bom para os dois. Tem que ser um momento dos dois, de troca de carícia. Tem que ser bom para os dois. E tem que ser de acordo com as ordenanças da palavra de Deus. Entendeu? Você não é nenhuma prostituta para ele te usar de qualquer maneira. Você é a esposa, carne da carne dele, Então, minha amada irmã, se alimenta da palavra, medita aqui, porque eu observo que tem muitas mulheres esposas de pastores que elas têm uma ingenuidade tremenda, assim. O que eles falam para elas é lei. O que eles falam, eles estão todo errado, mas o que eles falam, elas acreditam e ficam ali debaixo daquela servidão. A palavra de Deus diz, eu não vos chamei para servidão, mas e sim eu vos chamei para a paz. Você não tem que ser escravo sexual do seu marido, não. Se você lesse a palavra de Deus, você saberia disso. Leia a palavra, medita na palavra, porque quando seu marido vir impondo contra você por ele se dizer ser pastor, é que a mulher tem que ser submissa ao homem. Submissão não é escravidão, submissão é respeito. Eu sempre digo, numa relação, num casamento, não pode faltar fidelidade, respeito entre os casais. Se faltar fidelidade e respeito, quando um casal começa um a agredir o outro com palavras torpes, é melhor ir cada um pro seu canto, porque senão acaba em tragédia, Na vida do casal não pode faltar fidelidade e respeito. Ser submissa não significa você ser escrava, ser serva do seu marido. Significa que você tem que respeitar ele e ele tem que te respeitar, ele tem que te admirar, ele tem que cuidar de você, ele tem que ser o primeiro a sentir orgulho de você, porque ele cuida de você e você cuida dele. É assim que é. É assim que é. Então, meus amados e minhas amadas irmãs, vamos nos alimentar da palavra de Deus para que ninguém nos engane. Para que ninguém nos engane. Entendeu? Estude a Bíblia. Não fica só naquilo que a pessoa chega e te impõe e fala com você, não. Porque se vocês se alimentassem da palavra de Deus, vocês não estariam com tantas dúvidas. Mas eu glorifico a Deus, porque quando Deus falou que ia me dar por filhas na fé, mulheres, e eu fico surpresa, sabe, irmãs? Eu fico surpresa porque realmente, tanto mulher, eu tô com 45 anos, mas mulheres que vêm desabafar comigo são mulheres mais novas do que eu, e mulheres de 60, 70 anos de idade, esposas de pastores, que às vezes já é esposa de pastor há 30, 40 anos, e vive uma vida amarga,
vivem uma vida, não são felizes, a vida passou para elas e elas viveram ali naquela escravidão sexual, naquela escravidão de agressão moral, sendo maltratadas por palavras, sendo humilhadas, tendo o corpo delas, porque tem homem que olha para a esposa, nossa, você tá gorda, nossa, não dá para dar um jeito nesse monte de estria aí, não? Nossa, você tá ridícula com esse cabelo desse jeito. É desse jeito, entendeu? Nada que a mulher faz para tentar agradar ele não tá bom, né? Nada que a esposa faz para tentar agradar não tá bom. Então, fica com a palavra de Deus, que a palavra de Deus você não erra, fica com o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o verbo é Jesus Cristo. A palavra aqui é o mesmo Jesus que falou com Deus, envia-me a mim, e ele veio e se fez carne e habitou entre nós, porque ignoraram o verbo, não queriam mais seguir o verbo, obedecer o verbo. E aí Jesus fala, Pai, envia-me a mim. E Jesus veio, ele se fez carne, o verbo se fez carne, habitou entre nós e veio nos falar qual é a perfeita vontade de Deus. Qual é a perfeita vontade de Deus para que nós possamos herdar a Nova Jerusalém. Só vai herdar a Nova Jerusalém aqueles que seguirem, obedecerem as ordenanças do Criador do céu, da terra e do mar. O Deus poderoso, que o céu é o teu trono e a terra ele tem por escabelo dos teus pés. Não vai entrar no céu de qualquer maneira, não vai entrar no céu sendo agressor, sendo estrupador, sendo violento, sendo mentiroso, pregando mentira. Não vai entrar no céu desse jeito. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço, porque cometeu iniquidade. Iniquidade, pecado consciente, não arrependido, não confessado, né? Então, eu encerro esse vídeo aqui, né? E que fiquem na graça e na paz do Senhor. Vamos meditar. Amadas irmãs, em nome de Jesus, sai desse cativeiro de sofrimento. Ora a Deus, reage. Deus não te chamou para servidão, mas sim te chamou para a paz. Fica na graça e na paz do Senhor. Jesus te ama e eu também. Nós somos livres porque Jesus já nos fez livre. Ele levou sobre si todas as nossas dores, nossas pisaduras. Não nos chamou para servidão, mas sim nos chamou para a paz. O Senhor não nos quer nós cabisbaixas, tristes, angustiadas, vivendo com medo, porque tem muitas mulheres cristãs que elas sabem já que elas vão apanhar, que elas sabem a hora que elas vão apanhar, que elas vivem dentro de casa como se fosse aquela criança fazendo assim, ó, com medo do marido dar um tapa na cara delas. Entendeu? Tem mulheres cristãs que estão deprimidas, frequentando psiquiatra, de tanto que o marido maltratou. Por quê? Porque foi lá, aceitou Jesus, os maridos foram lá, aceitou Jesus, aí é ex-estrupador, ex-assassino, ex. E tem uns que ainda falam assim, olha, quando eu estava lá no mundo eu matei muito, hein? Não é porque eu estou na igreja não, que se precisar eu mato. Eu já ouvi isso. Eu ouvi isso da boca do irmão, que eu discordei com ele em certo assunto, ele para me intimidar virou para mim e falou assim, cuidado, irmã, que quando eu estava no mundo eu já matei muita gente, não é porque eu estou na igreja que se preciso for eu ainda mato. Eu já ouvi isso da boca de irmãos de igreja, né? Então, a igreja, na verdade, a instituição religião é nada mais, nada menos do que um hospital. Hospital. Onde as pessoas, elas são recebidas por Cristo de braços abertos. E Jesus fala, vinde como estáis. E Deus vai lapidando, Deus vai transformando, Deus vai libertando. Mas nem todos estão com sinceridade diante de Deus. Tem muitos que estão ali no terno, com a Bíblia aqui debaixo do braço, falando grosso. Mas dentro de casa, continua aqueles homens sanguinários, violentos, né? Existe espírito de engano agindo na vida deles. Que Deus ajude as mulheres cristãs, brasileiras e não brasileiras, porque é muitas que estão passando por situações adversas. Que Deus nos ajude, que as irmãs tenham coragem em Cristo Jesus de abrir a boca e falar assim, não.
Não é isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Não vos defraudeis sem consentimento mútuo. Não, a palavra de Deus diz que você não pode descobrir a minha nudez no meu período de separação. Então me respeita, eu estou enferma. Quando eu estiver bem, eu estarei aqui para você, meu marido. Mas agora eu estou no período da separação. É assim que tem que ser. E tudo fica bem quando existe obediência, quando existe cumprimento, quando a gente vive a palavra, dá tudo certo. Amém, igreja? Fica na graça e na paz do Senhor, em nome de Jesus.